Olá, tudo bem com você? Sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula. Hoje, a nossa 15ª aula online de matemática da modalidade EJA, primeira fase, terceira etapa. Revisando, iremos revisar o tema Sociedade e Meio Ambiente, Multiplicação e Divisão. Sociedade e Meio Ambiente. A sociedade e o meio ambiente, o desmatamento, queimada. O que é meio ambiente? Será que as mudanças no meio ambiente, como poluição industrial, mudanças climáticas e aquecimento global, será que é isso? Você já refletiu sobre essa pergunta, o que é meio ambiente? Vamos lá. As condições das relações como homem e natureza consistem principalmente nos problemas dos processos industriais criados pelo homem. Esse processo é visto como gerador de desenvolvimento, como empregos, conhecimento e uma expectativa maior da vida. Porém, o homem se afastou do mundo natural, ou seja, da vida com a natureza. Como se não fizesse parte dele. O homem passou a destruir a natureza, certo? E, através de elementos do corte da matéria, da madeira, passou a construir coisas para utilizar no dia a dia para vender e para ganhar dinheiro. Mas ele parou de pensar que a natureza não fizesse bem a ele, no sentido de conservá-la, de deixá-la, certo? Para que pudesse adquirir frutos, coisas pertinentes para si diante da conservação do meio ambiente. Contudo, esse processo industrial, com a era da tecnologia, a humanidade conseguiu contaminar o próprio ar que respira, a água que bebe e o solo que provém os alimentos. Os rios destruiu florestas e os habitats dos animais. Então, assim, a partir do momento que o homem passou a enxergar a natureza como um meio de crescimento, no sentido de capital, no sentido de bens materiais, ele passou a destruir a si próprio. A partir do momento que ele começou a cortar árvores, desmatar, queimar, poluir rios, ele contaminou o ar que ele respira, a água que ele bebe e o solo que produz o alimento de si próprio. Portanto, todas essas destruições colocam em risco principalmente a sobrevivência da natureza e da terra. E principalmente no próprio ser humano, né, que está causando mal a si próprio. Sociedade e meio ambiente. É importante que o ser humano faça uma reflexão sobre o que ele faz na natureza, certo? A importância de plantar novas árvores, de cultivar e de cuidar, pois o que adianta depois ele está se questionando, está faltando isso, está faltando aquilo, será que eu faço a minha parte? Então é importante que nós sejamos luzes para que possamos estar contribuindo para o nosso habitat. Falando de multiplicação. A multiplicação ela é uma operação fundamental, certo? Além dela, tem outras operações. São 4 operações. Ela é uma das 4 operações básicas da aritmética. Consiste em uma adição sucessiva de um número, produzindo um resultado que chamamos de produto.
Toda vez que alguém te falar qual é o produto, matematicamente falando, estou falando em multiplicação, certo? O símbolo da multiplicação pode variar. No entanto, tem dois sentidos, o x ou o pontinho, que é chamado de ponto. Mas vamos trabalhar com o x em alguns casos, em outros casos vamos trabalhar com o ponto, que também é multiplicação. Certo? São formas que representam a multiplicação e você pode encontrá-las por aí. Dessa forma, quando encontrar uma representação da multiplicação, assim já sabe do que se trata. Na matemática, muitas das vezes, utiliza-se o x para representar a multiplicação. Mas, para não confundir, frequentemente é substituído pelo ponto. Isso vocês vão aprender futuramente. Numa operação utilizando a multiplicação, o multiplicador e o multiplicando são chamados de fatores, e o resultado é chamado de produto, que é o resultado da nossa multiplicação. Exemplos. 10 vezes 2 é igual a 20, ou 40 vezes 3, é igual a 120. Ou 2 vezes 1 é igual a 3. Observe que, nesses exemplos, nós tivemos dois exemplos utilizando a letra x como símbolo, e em um exemplo utilizamos o pontinho, que também representa a multiplicação. Os números antes do sinal de igual são chamados de fatores. O valor após o sinal de igual é chamado de produto. Portanto, nós temos aqui o 10 e o 2, que é fatores, 40 e o 3, fatores, 2 e 1, fatores. O 20, o 120 e o 2, após a igualdade, são chamados de produto, que é o resultado da multiplicação. Você provavelmente já deve ter ouvido por aí que a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é verdade, certo? Confirmando mais uma vez, isso é verdade. Eu posso dizer que 2 vezes 3 é 6, assim como também 3 vezes 2 também é 6. Então, a ordem que eu coloquei os fatores não alterou o resultado, manteve-se o resultado. A multiplicação nada mais é do que a soma sucessiva de um dos fatores. A quantidade de vezes que tal fator será somado é definido pelo outro fator da operação. Continuando a nossa revisão, vamos falar de divisão. A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática e é inversa à multiplicação. A divisão é um número. A divisão de um número consiste em seu fracionamento ou sua fragmentação, que pode ter como resultado um número inteiro ou um número decimal. Assim como as outras operações fundamentais da matemática, a divisão também está muito presente no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. Por isso, é essencial conhecer bem esse processo, a fim de adquirir prática e tornar esse cálculo mais ágil. A divisão é uma das operações fundamentais da matemática, elementos da divisão. Quando vamos dividir um número P por um número D, devemos buscar um número Q, que multiplica por D, seja igual a P. Cada um desses elementos recebe um nome. P é chamado de dividendo, D é o divisor e Q é o quociente, ou seja, o nosso resultado, certo? Nem sempre é possível encontrar esse número Q. Em alguns casos, a multiplicação de D por Q apenas fica mais próxima de P. Nessa situação, a diferença de P pelo resultado da multiplicação de D por Q é chamado de resto e será denotado por R. Vamos conhecer já já o que significam essas letras que eu acabei de falar. Antes disso, vamos para um exemplo de divisão. 28 dividido por 2 é igual a 14. Por quê? 2 vezes 14 é igual a 28. Essa divisão é uma divisão exata, porque não sobrou resto. 29 dividido por 2 é 14? Não, é diferente. Por quê? 2 vezes 14 é 28. Essa divisão não é exata, porque sobra um número. Quando o resto não aparece, ou seja, quando R é igual a zero, dizemos que o nosso P, que é o divisível por D, caso contrário, P não é divisível por D. Podemos afirmar utilizando essa fórmula aqui. Certo? P é igual a D vezes Q mais R. Certo? Vamos conhecer já já o que significa cada letrinha dessa.
Vejamos agora um método que vai facilitar encontrar todos esses elementos, método da chave. Vamos ver. Nós temos aqui, olha, o significado de P, D, R e Q. P significa dividendo, D, divisor, R, resto e Q, quociente, que é o nosso resultado, certo? O P, eu vou dizer que vai ser 10, o D, eu vou dizer que vai ser 2, o Q, eu vou encontrar, e o R, ele vai aparecer no final da conta. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Sobrou 0. Portanto, 0 é o nosso resto. Aqui está escrito o que eu acabei de falar. Termos da divisão. Nós temos o dividendo, certo? Mais uma vez, que é o número que vai aparecer aqui, certo? O divisor sempre vai aparecer aqui, o quociente sempre vai aparecer aqui, e o resto abaixo do dividendo. Outros métodos de fazer a divisão é o seguinte. Nós podemos dividir 12 dividido por 4, por exemplo, deu 3. 3 vezes 4, 12. Coloquei o número que eu fiz a multiplicação abaixo, certo? E 12 menos 12, 0, que é o nosso resto. Portanto, fiz a divisão. Desafio. Calcule o valor do quociente de 55 dividido por 11. Assim que finalizar essa divisão, faça um vídeo, tire uma foto, mande um áudio explicando o seu desafio. Desde já, agradeço a todos pela atenção, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Grande abraço.